Havendo o número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Rogério Bittar para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Segundo período ordinário de sessões. Ata 62ª sessão ordinária em 29 de novembro de 2006. Presidência dos senhores vereadores Ivan Moreira, presidente, Edson Santos, segundo vice-presidente. Às 14h30, com a presença dos senhores vereadores Cristiane Brasil, Argemiro Pimentel, Rogério Bittar, Eliomar Coelho, Dr. Carlos Eduardo, Cláudio Cavalcante, Tereza Berger, pastora Márcia Teixeira, Sterpane Essessian, Jorge Felipe, Márcio Pacheco, Guaraná, Átila Nunes Neto, Dr. Jarinho, Rubens Andrade, S. Ferraz, Dionísio Lins, Edson Santos e Dr. Adilson Soares, 19. Assume o presidência o senhor vereador Edson Santos, segundo vice-presidente, e ocupa o lugar do secretário o senhor vereador Dr. Carlos Eduardo. A convite. Encerra-se a sessão às 19h58. Lida aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. A presidência suspensa os trabalhos para a confecção dos avulsos. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Pode me dar aqui. A presidência dá conhecimento ao douto plenário que encontra-se à disposição dos senhores vereadores para consulta, redação final aposta ao PR 31A 2006, de autorização do vereador Aspásia Camargo, que dispõe sobre a instituição do Dia da Câmara Municipal do Rio de Janeiro e da outras providências. Caso não sofra emenda de redação, será considerada aprovada e irá a autógrafo, nos termos do artigo 249, parágrafo 1º do Regimento Interno. Esse aqui. Tramitação especial, regime de urgência em primeira discussão. PL 961/2006, mensagem 79/2006, de autoria do Poder Executivo, que cria o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, FMHIS, institui o Conselho Gestor e dá outras providências. Pendente de pareceres. Comissão de Administração. Vereadora Tereza Berger. Vereador Doutor Adilson Soares, emitir parecer pela Comissão de Administração. Favorável. Favorável. Comissão de Assuntos Urbanos, emitir parecer vereadora Patrícia Amorim, do Flamengo. Parecer favorável. Favorável. Comissão de Saúde, vereador Jorge Babu. Parou de fumar o vereador? É o primeiro da pauta, vereador. É o que cria o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social. Parecer favorável. Favorável. Pela Comissão de Finanças, vereadora Leila do Flamengo, emitir parecer. Pela comissão, parecer favorável. Favorável. No orador inscrito discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Tramitação especial em regime de prioridade em segunda discussão, em segunda sessão. Projeto de Lei número 952/2006, mensagem 74/2006, autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2007. Não havendo quem queira discutir a matéria, a mesma voltará
a mesma sai da ordem do dia, segue a Comissão de Finanças e Fiscalização Financeira para recebimento, por 2 dias, para recebimento de emendas. A presidência esclarece ao douto plenário que, por solicitação da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, a mesma receberá as emendas ao projeto de lei orçamentária anual a partir das 10 horas de amanhã, sexta-feira, estendendo-se o prazo até as 18 horas de segunda-feira próxima. Tramitação especial, regime de prioridade, primeira discussão, em 5ª sessão. Projeto de resolução número 44/2006, autoria da mesa diretora, comissão especial de que trata o artigo 346 do Regimento Interno e comissão de Justiça e Redação, que estabelece procedimentos especiais, prazos e prerrogativas em relação à tramitação do PLC número 25/2001 e dá outras providências. Não há orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. Requer quórum de maioria absoluta, vereadoras e vereadores ausentes compareçam ao plenário. A presidência tem a honra e a satisfação em anunciar a ilustre presença do vereador João Gilberto da Silva, vereador líder do governo de Miguel Pereira. Salva de palmas para o nosso colega. Terminais liberados. Moreira, não está também. Vou encerrar. Presentes votando 26 senhores, sim, 26 senhores vereadores. O projeto está aprovado. Voltará em primeira sessão, em segunda discussão. A presidência conseguindo também voto sim da vereadora Silvia Pontes, 27 votos sim. Eu vou assinando aqui, tá, Júlio? Pode dar a maioria simples. Tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido. PL 1984A/2000, autoria do vereador Paulo Serri, considera utilidade pública, orfanato, Casa de Luciá. No orador inscrito discutir a matéria, será a discussão e votação. Vereadores que aprovam, permaneçam com a comissão, aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafos. Tramitação ordinária, segunda discussão, redação do vencido. PL 311A, 2001, autoria dos vereadores Otávio Leite e Leila do Flamengo, considera de utilidade pública a Associação Nóbrega de Educação e Assistência Social. No orador inscrito, discutir a matéria, será a discussão e votação. Vereadores que aprovam, permaneçam com a comissão, aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafos. Aqui vai entrar uma maioria absoluta aqui agora. Tramitação ordinária, segunda discussão, PL 2253/2004, autoria do senhor vereador Edson Santos, que institui o Estatuto do Pedestre e dá outras providências.
O Estatuto ele tem como objetivo garantir, né, que as vias públicas e as calçadas, né, do Rio de Janeiro, elas têm como prioridade o ser humano, tanto do ponto de vista da sua construção, como do ponto de vista da sua utilização, e devendo o poder público zelar para que as pessoas tenham livre circulação, diria assim, em nossa cidade. A presidência solicita o nobre vereador João Cabral tome assento para que possa secretariar os trabalhos. A matéria requer quórum de maioria absoluta. Como votam os senhores vereadores? Átila Nunes Neto. Aloísio Freitas. Sim. Sim, 1. Andréia Gouveia Vieira. Agemiro Pimentel. Sim, 2. Aspaza Camargo. Brizola Neto. Carlos Caiado. Carlos Bolsonaro. Sim, 3. Chiquinho Brazão. Sim, 4. Cláudio Cavalcante. Sim, 5. Cristiane Brasil. Dionísio Lins. Doutor Adilson Soares. Sim, 6. Doutor Carlos Eduardo. Sim, 7. Doutor Jairinho. Eliomar Coelho. Sim, 8. Fernando Guzmão. Guaraná. Ivan Moreira. Sim, 9. Jerominho. João Cabral. Sim, 10. Jorge Babu. Como voto, vereador Brizola Neto. Sim, 11. Jorge Felipe. Sim, 12. Jorge Mauro. Jorge Pereira. Jorginho da SOS. Sim, 13. Leila do Flamengo. Sim, 14. Lilian Sá. Como voto, vereador Carlos Caiado. Sim, 15. Átila Nunes, vereador, vota sim, 16. Lucinha. Luiz Carlos Ramos. Marcelina da Almeida. Sim, 17. Márcio Pacheco. Nadinho Rio das Pedras. Sim, 18. Nereide Pedregal. Pastora Márcia Teixeira. Patrícia Amorim. Sim, 19. Paulo Serria. Sim, 20. Renato Moura. Sim, 21. Rogério Bittar. Bittar estava aí. Rubens Andrade. S. Ferraz. Sami Jorge. Sim, 22. Silvia Pontes. Sim, 23. Stepan Essercian. Sim, 24. Sueli. Tereza Berger. Sim, 25. Theo Silva. Verônica Costa. Já votou. Aspaza Camargo. Vereador Rubens Andrade, sim, 26. Brizola Neto, confirmado, sim.
Vereador Jerominho, sim, 27. Vereador Dionísio Lins, sim, 28. Presentes e votando sim, 30 senhores vereadores. O projeto está aprovado. Dispensada a redação final, qual é? Esse? Segue a autógrafos. Declaração de voto. Declaração de voto, vereador Edson Santos. Senhor presidente, em primeiro lugar, em relação a este projeto, o Estatuto do Pedestre, que, na verdade, é uma consolidação de toda uma legislação em benefício, né, do cidadão que circula nas ruas da cidade do Rio de Janeiro, estabelecendo uma série de mecanismos, né, de proteção ao homem comum que circula, que anda nas ruas da cidade do Rio de Janeiro, e que, ao contrário do que é hoje, da forma como é tratado hoje, deve ser a prioridade na definição de ações do poder público. A rua não é do automóvel, a rua é do pedestre. Mas o que acontece é que, ainda no Rio de Janeiro, a rua e as calçadas pertencem ao automóvel. É o automóvel que estaciona nas calçadas, impedindo a livre circulação de pessoas, portadores de deficiências, mães com carrinho de bebê, enfim, pessoas com dificuldade de locomoção que veem sua dificuldade agravada pelo fato da calçada não estar reservada ao uso do cidadão. Então, e por outro lado, é uma questão, inclusive, para o poder público, a prefeitura, analisar de uma forma mais ampla, se estabelecer aqui no Rio de Janeiro uma campanha de educação no trânsito, visando dar prioridade e proteção ao cidadão. O Rio de Janeiro, uma das cidades, das megalópolis, né, do século XXI, hoje ainda o automóvel ele tem prioridade, né, na circulação nas ruas da cidade do Rio de Janeiro. Enquanto que aqui mesmo no Brasil, em alguns outros lugares do mundo, basta o cidadão colocar o pé na rua ou revelar a intenção, né, de atravessar, que os automóveis param para dar condição a essa pessoa de fazer a travessia com tranquilidade. Então, esse recurso, inclusive, das multas que vêm sendo aplicadas em larga quantidade aqui no Rio de Janeiro, deveria uma parte da receita dessas multas estarem voltadas para a educação no trânsito, para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor na cidade do Rio de Janeiro. Por isso eu quero, senhor presidente, cumprimentar o conjunto de parlamentares dessa casa que nos apoiaram nessa iniciativa, dando condição do projeto de lei ser votado e ser enviado à sanção do senhor prefeito. Diga-se de passagem que nós fizemos um entendimento com o Executivo em torno do projeto, né, com representantes, secretários do Poder Executivo, em torno, né, do conteúdo desse projeto. Esperamos, né, que a sanção seja feita para que o Rio de Janeiro tenha em mãos um documento legal que vai ao encontro da necessidade da população carioca, principalmente aqueles que utilizam das ruas de nossa cidade para seu ir e vir. Esse é um ponto e eu parabenizo e cumprimento a todos os colegas vereadores. E, senhor presidente, eu não poderia também deixar de me referir à aprovação, em primeira discussão, do Fundo Municipal de Habitação por Interesse Social. Esse é um documento legal de fundamental importância para a cidade do Rio de Janeiro, tendo em vista a necessidade enorme que nossa cidade tem de dispor de instrumentos que possibilitem a implantação de uma política habitacional para a população de baixa renda. O Fundo Municipal de Habitação por Interesse Social é um fundo que vem em cadeia. Existe o Fundo Nacional de Habitação por Interesse Social, os fundos estaduais
e cabendo aos municípios a implantação dos fundos municipais, que tem como objetivo receber recursos, né, oriundos do Fundo Nacional de Habitação por Interesse Social, criado pelo governo federal, pelo governo do presidente Lula, que visa dotar, né, o Brasil de instrumentos para a habitação para a população de baixa renda. Nós tivemos, no período do BNH, que durou até meados da década de 80, no BNH um instrumento para a implantação de política habitacional para a população de baixa renda. Houve uma série de escândalos em torno da gestão do BNH e tomou-se a decisão de extinguir-se o Banco Nacional de Habitação, levando, né, toda a sua responsabilidade para a Caixa Econômica. No entanto, a Caixa Econômica ela recebe recursos do Fundo de Garantia por tempo de serviço do trabalhador, mas a Caixa Econômica, até pouco tempo atrás, vinha financiando tudo, menos habitação popular, né? A Caixa Econômica era um instrumento de financiamento para habitações de classe média, média e de classe média alta no Brasil. Esse esforço é uma tentativa de fazer uma correção, né? O Fundo de Garantia por tempo de serviço, que é alocado na Caixa Econômica, deve estar voltado para atender às necessidades da população trabalhadora, principalmente, prioritariamente. E aí, por isso é que eu considero um avanço importante para a nossa cidade a instituição desse fundo enquanto instrumento, né, de implementação de políticas habitacionais em nossa cidade. Esse fundo terá um conselho gestor paritário, com participação, né, de representantes do Poder Executivo e representação da sociedade civil, que terá a competência, né, de definir as prioridades e as ações a serem desenvolvidas em termos de política habitacional na cidade do Rio de Janeiro. Por isso eu entendo, né, que ainda que tardia, porque essa discussão já vem rolando desde o início do ano. A definição do Fundo Nacional de Habitação por Interesse Social foi aprovada, se não me engano, em maio, junho desse ano. Embora tardia, o Rio de Janeiro ele passa a habilitar-se a buscar recurso federal e estadual para a política habitacional, para projetos habitacionais visando atender a população de baixa renda na cidade do Rio de Janeiro. Que é, senhor presidente, o objetivo é nós não ficarmos apenas denunciando a consequência, que é exatamente o aumento da favelização, né, da ocupação desordenada da cidade do Rio de Janeiro. Nós temos que oferecer à população exatamente a possibilidade de obter moradia com dignidade, com saneamento básico e etc., para que as pessoas possam morar com qualidade de vida. Então, nesse sentido, eu fiz questão de vir aqui para tratar desse assunto, porque a Câmara não pode deixar passar uma matéria com esse alcance, com essa importância, como qualquer outra matéria que está sendo votada na sessão de hoje. Não sem demérito para as demais matérias, mas eu creio que essa questão mereceria da Câmara Municipal, nos bons tempos da Câmara Municipal, um debate profundo sobre a política habitacional para o povo trabalhador da cidade do Rio de Janeiro. Infelizmente, essa não é a realidade desse plenário e que a gente fica aqui falando para as paredes e, felizmente, as paredes nos dão ouvido. Declaração de voto, vereadora Leila do Flamengo. Senhor presidente, eu queria parabenizar o vereador Edson Santos pelo Estatuto do Pedestre. Eu me sinto muito mais uma pedestre, porque eu ando muito a pé e observo muito as dificuldades e necessidades. E dizer que uma das coisas que tem que ser organizada essa cidade é o seguinte: a necessidade que existe hoje de se colocarem essas bancas de jornais gigantescas nas calçadas e nas esquinas, nos locais exatamente onde é a travessia de pedestre. Isso é um absurdo
que se põe o interesse de um negócio acima do interesse da população. Até o comerciante que paga impostos, ele tem em frente à loja dele uma banca gigantesca colocada. E vocês não têm ideia da dificuldade de se locomover uma banca de um local para outro. Eu preciso sempre interferir direto junto ao prefeito César Maia, que tem a maior consciência e sempre dá ordens imediatas que as bancas nunca podem tanto prejudicar o pedestre como também o comércio que paga impostos. Então, Edson, você está de parabéns. O pedestre é uma vítima da violência da cidade do Rio de Janeiro hoje. Eu assisti, há 3 meses atrás, um menino de 12 anos, num domingo, dia de lazer, ser atropelado estupidamente perto do sinal de pedestre da Praia do Flamengo. Por que os automóveis, quando vem uma pessoa atravessando logo na frente, não existe a consciência de diminuindo a velocidade? Porque ele é forte, é uma máquina. E, ao mesmo tempo, o absurdo são as motos. As motos fazem o que querem e não respeitam o pedestre. Eu acho que tem que haver uma lei rígida no trânsito, não só para a consciência dos automóveis, como também das motos. E queria dizer que o tema de habitação popular, que o vereador traz à tona, nós esperamos que o nosso querido companheiro, que vai deixar saudades, vereador Edson Santos, esse vereador brilhante, que eu tenho a satisfação e o prazer de conviver com ele há 14 anos, em Brasília, defenda investimentos em habitação popular. E não vamos desfavelizar o Rio de Janeiro, partindo para que as pessoas tenham habitação popular em locais que não sejam perigosos. Vocês estão vendo aí as chuvas, os barracos desabando, as pessoas mais pobres perdem a vida, e é muito bonitinho. Permite a favela dar tantos mil votos para tantos e tantos políticos e, no entanto, condomínios com a estrutura precisam ser feitos urgentes no Rio de Janeiro, e existe um financiamento, vereador Edson, em Brasília. O Kaufmann, presidente da Sinduscom, ele tem todos os contatos, e é muito importante o vereador Edson Santos defenda os interesses da cidade tão sofrida por habitação popular e ordem urbana, que é o Rio de Janeiro. E boa sorte, vereador. Nós vamos ficar lá cobrando essa sua participação em defesa do Rio de Janeiro, e tantos outros colegas que estão indo para outras casas de lei. Muito obrigada. Pela ordem, senhor presidente. Segundinho, vereador, segundinho só. Tramitação ordinária, segunda discussão, PL 364/2005, autoria do vereador Nereide Pedregal, que institui a campanha permanente dos jovens pintores no município do Rio de Janeiro e dá outras providências. No orador inscrito discutir a matéria, será a discussão e votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovados. Dispensada a redação final, segue autógrafos. Tramitação ordinária, segunda discussão, redação do vencido, PL 389/2005, autoria do vereador Rubens Andrade, dispõe sobre a área de proteção ambiental no Morro do Caxambi, dá outras providências. No orador inscrito discutir a matéria, encerrada a discussão e votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovados. Dispensada a redação final, segue a autógrafos.
Tramitação ordinária em segunda discussão, PL 703/2006, autor o vereador Luiz Humberto, que considera de utilidade pública o Instituto Tocando em Você. O orador inscrito discutir a matéria, será a discussão e votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, dispensada a redação final, segue a autógrafos. Tramitação ordinária em segunda discussão, PL 683/2005, autoria do vereador Sami Jorge, considera a utilidade pública o Conselho Assistencial do Recreio dos Bandeirantes. Drauto Hernani. No orador inscrito discutir a matéria, será a discussão e votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue a autógrafos. Tramitação ordinária, segunda discussão, PL 827/2006, autoria da vereadora Patrícia Amorim, dispõe sobre a gestão das vilas olímpicas e centros esportivos do município. No orador inscrito discutir a matéria, será a discussão em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue a autógrafos. Como professora de educação física, que sou, a minha preocupação na elaboração desse projeto foi principalmente para garantir que as aulas das Vilas Olímpicas sejam sempre ministradas por professores de educação física e que esses professores, esses profissionais de educação física, sejam escolhidos através de concurso, não por indicações que muitas vezes acontecem de forma até política. Então, nada mais democrático do que um concurso para se escolher aqueles que têm melhores notas e não por uma escolha, enfim, aleatória. Tramitação ordinária, segunda discussão, PL 873/2006, autoria do vereador Cláudio Cavalcante, que altera a lei número 3352, de 28 de dezembro de 2001. No orador inscrito discutir a matéria, será a discussão e votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafos. Tramitação ordinária, segunda discussão, PDL 307/2004, autoria do vereador Guaraná, concede o título de cidadão honorário no município do Rio de Janeiro, Manuel Moreira Vieira, Monsenhor da Igreja Católica. No orador inscrito discutir a matéria, será a discussão e votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovados. Dispensada a redação final, segue autógrafos. Quem é que está pela ordem primeiro? Palavra pela ordem, inicialmente, vereadora Silvia Pontes. Vereadora. Boa tarde para todos. Eu gostaria de ler uma moção de repúdio que eu recebi no gabinete contra a vereadora Andréa Gouveia Vieira. Eu só lamento porque esse documento que eu recebi foi desde terça-feira. E eu me sentiria confortável em ler esse documento com a vereadora presente. Mas, infelizmente, ela não está presente. Mas eu gostaria de dar ciência aos colegas. Moção de repúdio. Vimos manifestar nosso repúdio à vereadora Andréa Gouveia na ocasião da audiência pública de apresentação do orçamento da Secretaria Municipal de Assistência Social para o ano 2007, realizada no dia 6 de novembro de 2006, momento em que, de maneira contundente, afirmou no plenário da Câmara de Vereadores que, entre aspas, palavras da vereadora, apesar da desprecarização dos recursos humanos da Secretaria Municipal de Assistência Social do Rio de Janeiro, o atendimento aos usuários da cidade do Rio não melhorou, fecha aspas. As entidades sindicais abaixo discordam dessa posição assumida pela referida vereadora por desconhecer a trajetória histórica da Secretaria Municipal de Assistência Social do município do Rio de Janeiro. Ressaltamos que, ao longo dos anos, a Secretaria Municipal de Assistência Social sempre primou pela direção de políticos não comprometidos com a gestão pública. Na atual gestão, enfatizamos a preocupação na condução de uma política de recursos humanos comprometida com a gestão pública. As ações dos técnicos da referida secretaria
estão pautadas em competências técnicas e políticas. A atual gestão garantiu a desprecarização nas relações do trabalho e a implementação dos programas por técnicos concursados, assegurando, então, a qualidade no atendimento da política de assistência social. Registramos que, somente nessa direção, estará garantido o direito assegurado na busca pela consolidação da política de assistência social como política pública, cumprindo a Constituição brasileira no tripé da Seguridade Social. Atenciosamente, e assinam diversos órgãos: Federação Nacional dos Assistentes Sociais, Sindicato dos Assistentes Sociais do Estado do Rio de Janeiro, Sindicato dos Psicólogos do Estado do Rio de Janeiro, Sindicato dos Nutricionistas do Estado do Rio de Janeiro, Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Rio de Janeiro, Sindicato dos Médicos do município do Rio de Janeiro, Sindicato dos Fonoaudiólogos do Estado do Rio de Janeiro, Associação dos Servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social, ASFUNRIO, e um individual que é muito longo, que é o Sindicato dos Psicólogos do Estado do Rio de Janeiro, que aí vem fazendo diversos relatos, e mais outro, que é o Conselho Municipal de Assistência Social. Eu, na qualidade de servidora pública, e tendo realmente assistido às audiências que realmente a vereadora Andréia extrapolou um pouco nos seus pronunciamentos, me coloquei solidária a esses colegas. Obrigada. Pela ordem, vereador Márcio Pacheco. Vereador, pela ordem, eu gostaria que fosse publicado esse repúdio e eu faço... Mas será, vereadora, a senhora acabou de ler na íntegra, com certeza o Diário de Amanhã estará publicado. Pela ordem, vereador Márcio Pacheco. Senhor presidente Ivan Moreira, dessa sessão, caros colegas vereadores, eu gostaria de chamar a atenção, ainda que esse tema seja um tema muito desagradável em se tratando do comportamento dessa casa, eu gostaria de chamar a atenção dos meus colegas vereadores, notadamente meu querido presidente, qual denoto um grande respeito, líder do governo, mas o tema é importante para todos nós dessa casa. Há uma semana e meia atrás, votamos nessa casa um tema muito importante, que amplamente, e esse tema foi amplamente discutido, foi pauta de discussões até mesmo acaloradas, e que demandou de todos nós um entendimento que era a questão do projeto do Executivo, que se tratava, que fixava a estrutura básica, criando cargos de direção e empregos de confiança, empregos públicos, para a empresa municipal de vigilância, o que nós conhecemos como guarda municipal nessa cidade. Muito bem, acaloradamente tivemos aqui um vasto debate sobre o tema, vários vereadores se posicionaram, tivemos inclusive um substitutivo importante da casa, da Comissão de Justiça dessa casa, feita ela, capitaneada pela excelentíssima senhora vereadora Andréa Gouveia Vieira, e coassinada com a autoria de mais 17 vereadores, ou seja, denota o profundo interesse da matéria, visto que os vereadores também foram autores desse substitutivo que, em síntese, muda o regime de um regime seletista para um regime estatutário, dando à Guarda Municipal, segundo reivindicação de um movimento estatutário, dando à Guarda Municipal o regime estatutário. Pois bem, sabemos todos que esta é matéria do Executivo. Nós, aqui do Legislativo, não nos compete dar, através de matéria legislativa, mudança de regime. Isso sabemos todos. A emenda feita com muita propriedade, e nós queremos dizer, foi uma emenda, foi um substitutivo a um projeto. Eu tive a grata surpresa, eu tive o cuidado de examinar, conversei com o Francisco Sá, dessa casa, que é notadamente um grande apoio para todos os parlamentares desta casa, situação ou oposição. Temos aqui o Francisco Sá como
um grande apoio para nós, e percebemos, muito obrigado, vereador Carlos Eduardo, Antônio Sá, perdão, e tivemos aqui então, Antônio Sá, nos ajudou aí, confundi seu nome, então não pode fazer isso, é o Sá, e que sempre nos ajuda e nos mostrou nesta matéria, é importante dizer isso, a matéria em si, o projeto, ainda que haja discordância dos vereadores, a matéria em que se trata a questão de dar cargos e salários numa matéria que a empresa é seletista, cabe entendimento do prefeito. Os vereadores podem até discordar, mas de fato, o projeto como ele viria, a emenda uma vez aprovada, o substitutivo uma vez aprovado, muda a autoria do projeto. Então, portanto, em mudando a autoria do projeto, o projeto está imediatamente com vício de iniciativa e, portanto, é inconstitucional. O que, então, eu fui, no mesmo dia em que votei a matéria, a favor do substitutivo, na qual eu já tinha um interesse público em garantir à Guarda Municipal, um entendimento pessoal de que, como vereador desta casa, entendo que seria melhor para esta classe, que esta classe sim fosse estatutária e não no regime seletista, opinião pessoal. Num dado momento, eu fui ali, fui chamado pelos colegas que estavam aqui, todos eufóricos, estavam até alguns tristes, entristecidos e até mesmo exaltados, me chamaram ali e eu estava explicando a matéria para os senhores guardas municipais e dizendo a eles, olha, o regime é seletista por indicação do senhor prefeito e que só pode ser mudado por indicação do mesmo. Uma emenda substitutiva muda a autoria e os senhores serão enganados. Por que enganados? Porque, ganhando em segunda, será vetado, derrubamos o veto, ganha-se na justiça com vício de iniciativa por inconstitucionalidade. Não há outro jeito. E daqui a 2, 3 anos, os senhores voltarão para esta casa, nos cobrando a nós vereadores, por nós temos agido levianamente, porque estaríamos dando uma garantia que de fato a justiça não garante. Estava terminando essa explanação e dizendo, mas já que para vocês, para a classe, é importante, eu voto com vocês. Quando então eu sou, prestem atenção meus queridos vereadores, meus irmãos e amigos, eu sou surpreendido com uma intervenção da senhora vereadora Andréa Gouveia Vieira. E eu estava ao lado com vários guardas municipais, todos eles me pedindo voto, com justiça, das quais eu já tinha vos garantido, até mesmo em conversa com o vereador Paulo Serri, a causa é nobre, podemos até numa próxima possibilidade conscientizar o prefeito, mas eu coloquei minha opinião, repito, dizendo que fatalmente seria inconstitucional aquela substitutiva. A senhora vereadora Andréa Gouveia Vieira, eu me dirijo ao presidente desta casa, senhor presidente Ivan Moreira, interpelou naquele exato momento um grupo de guardas municipais, entra no meio do círculo aos berros dizendo, este vereador tem negócios com o prefeito, negócios com o prefeito, me acusando ali, nesta casa, no corredor deste parlamento, senhor presidente, na frente de pais de família, na frente de guardas municipais, de que eu estaria sendo levado por negócios do prefeito, ali, naquele corredor, me ameaçando frontalmente junto com incitando aqueles pobres guardas municipais que ali estavam, para que pressionassem até de forma violenta contra aqueles que votariam de forma pessoal. E eu não estava ali dizendo a eles, presidente, que não votaria com eles, pelo contrário, estava ali lhes mostrando, declarando juridicamente, de que eles teriam que ter um novo caminho, porque este seria fadado à derrota, estaria fadado à derrota por se tratar de matéria inconstitucional. Esta senhora, a qual eu tenho o respeito de chamá-la como vereadora, porque somos nós dois vereadores, naquele lugar, me fez uma acusação absurda, senhor presidente, na qual eu me sinto no dever, presidente,
de exigir desta casa, exigir de Vossa Excelência, um posicionamento de que o nosso Código de Ética seja aprovado, porque isso não pode continuar nesta casa dessa maneira. Eu quero dizer, senhor presidente, que muito nos honra em formar um quadro tão importante nessa cidade, justamente porque compulsoriamente esta casa nos exige, pela democracia, nos exige exatamente a maior contingência de ideias, que são ideias muitas vezes antagônicas, e que no campo das ideias nós somos capazes de discordar. E assim deve ser o parlamento, assim deve ser a democracia, mesmo que as ideias sejam elas filosóficas ou até mesmo de cunho religioso. Cito alguns exemplos. Temos aqui, por exemplo, questões religiosas divergentes. Temos aqui evangélicos, católicos, espíritas, de religiões afro-brasileiras, das quais em muitas matérias discordamos de A a Z, mas nem por isso nós nos desrespeitamos nessa casa, senhor presidente. Cito aqui meu querido colega Jorge Babu, hoje eleito deputado estadual, claramente demonstra afetividade pela religião afro-brasileira. Em nenhum momento foi o que primeiro nesta casa acolheu aos católicos e aos evangélicos. Cito aqui e mesmo que nós tenhamos ideias diferentes. Cito aqui, por exemplo, por diversas vezes, vou citar com muito carinho, meu querido amigo vereador Carlos Bolsonaro. Quantas vezes nós discordamos de posicionamentos no que diz respeito a uma filosofia ou outra, e nem por isso temos nos desrespeitado, pelo contrário, isso é matéria que cabe ao parlamento. Então, é injustificável, senhor presidente, que qualquer vereador desta casa seja afrontado e desrespeitado por um outro colega. Isso faz com que os vereadores corram risco ao sair das suas casas. Esta não é a primeira vez que essa senhora faz esse tipo de atividade, esse tipo de ocorrência nesta casa. Eu pude presenciar com o excelentíssimo senhor, meu querido vereador Carlos Caiado, no momento em que ela, lá naquela sala inglesa, disse palavras de baixo calão para ele e para aqueles que também o ajudavam politicamente. Isso não pode continuar, senhor presidente. Eu não podia deixar, e eu digo isso, não porque tenho algo pessoal contra a vereadora, ao contrário, digo isso em proteção ao parlamento, digo isso em proteção à democracia. Eu posso discordar do vereador Eliomar, e o Eliomar discordar de mim. Uma vez, me lembro, no início do meu mandato, tive um grande aprendizado olhando aqui, meu querido, pelas barbas brancas do vereador Eliomar, que esteve aqui neste microfone dando uma aula de democracia. Aqui neste microfone, tivemos um enfrentamento no campo das ideias, ele de um lado e eu do outro. Falei, pronto, quem sou eu para discursar no mesmo nível do vereador Eliomar, com toda a sua sapiência e sabedoria? E nós aqui tivemos a nossa divergência, e nem por isso, Eliomar, deixamos de nos tratar com toda a decência e a nossa respeitada vocação parlamentar. Eu muito me orgulho das vezes em que vi enfrentamentos importantes do líder do governo, Paulo Serri, de um lado, e do nosso querido deputado federal eleito, vereador Edson Santos, que muitas vezes foram aguerridos aqui na sua discrepância, e nem por isso nós podemos olhar lá fora e vemos, eles não se tratam como colegas e respeitosamente. Essa casa merece respeito. Senhor presidente, eterno presidente Sami Jorge, meu querido presidente Ivan Moreira, esta casa merece respeito. Eu não vou mais tolerar, senhor presidente, nenhum tipo de afrontamento desta natureza, e das quais eu tenho, disse isso ao meu querido colega Stepan Essessian, até mesmo num desabafo. Isso não pode continuar, Stepan. Esta casa, eu não posso votar uma matéria pressionado por um medo sequer de dizer o que penso, mesmo que concorde com ela, como foi o caso. Concordei com a matéria, estava explanando aos meus colegas o que pensava, mesmo dizendo a eles, concordo com vocês, acho que o regime estatutário é lícito, legítimo, porém, vai acontecer isso não pode continuar. Eu quero dizer aqui o meu manifesto a uma vereadora que é como nós, deve ser respeitada, mas também deve respeitar os seus colegas. E aconteceu comigo, poderia ter acontecido com qualquer colega desta casa. Isto não pode continuar.
Eu fui acusado, senhor presidente, fui acusado de ter negócios, que eu quero saber que negócios são esses, de ter negócios com o prefeito. E dali saíram homens de família que sequer, sabe Deus, o que pensavam esta noite, dizendo, este senhor vereador foi dobrado porque tem negócio. Eu não tenho, primeiro, tenho orgulho do meu mandato, da competência, da seriedade do meu mandato, não posso ser acusado por uma colega. Na frente, eu tenho filhos, senhor presidente, e me orgulho por poder dizer a eles o quanto o pai deles é isento de todos os vícios da política do parlamento. Portanto, senhor presidente, eu não poderia deixar meu querido amigo Paulo Serri, líder do governo, de dizer aos senhores vereadores, não farei nada juridicamente, mas na próxima vez tomarei de pronto uma atitude que eu não gostaria de tomar e acionarei a justiça contra uma atitude como essa. Isso não pode continuar. E peço ao senhor, meu querido amigo vereador Ivan Moreira, presidente dessa casa, que de pronto tome a iniciativa de dar andamento quanto antes a um código de ética que possa de fato, não é, acabar com atitudes como essa e principalmente dar uma sanção severa aos vereadores que nessa casa pretendem desrespeitar os seus colegas. No campo das ideias, nós temos o direito de discordar, mas no âmbito pessoal, nós temos a obrigação de, em representando a sociedade no nosso Rio de Janeiro, temos a obrigação de, em nome da sociedade, respeitarmos uns aos outros. Porque no momento em que eu desrespeito o meu colega, eu desrespeito todos os seus eleitores, desrespeito todos aqueles que nele confiaram. E, portanto, ao me chamar de negociador, ela chama a todos aqueles que em mim confiaram e que me colocaram nesse lugar. Então, eu não só fiquei muito feliz com esta moção de repúdio que foi lida pela vereadora Silvia Pontes, como corroboro e concordo com ela, porque é, de fato, uma atitude que é uma atitude que a cada vez faz do nosso parlamento um sinônimo de vergonha do nosso Rio de Janeiro. E, quiçá, teremos hoje orgulho de termos um parlamento renovado, porque homens e mulheres que se respeitam mutuamente, mesmo quando não se aceitam no campo das ideias. Que o respeito seja um para todos. Muito obrigado pela compreensão e me desculpe, senhor presidente, também é para nós um desabafo. Muito obrigado. Brasil. Pela ordem, vereadora Cristiane Brasil. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu gostaria de, apesar de já ter convidado oficialmente meus nobres colegas, atentar-lhes para o fato que no dia 6 teremos uma primeira audiência pública para falar sobre o plano diretor e o que esse plano decenal está trazendo de novidades para o público que eu defendo, para os idosos e numa abrangência, é claro, que envolve o tema também para os deficientes físicos. Por que dessa iniciativa? Nós estamos trazendo tanto membros da Secretaria de Urbanismo, quanto do Conselho do Compur, quanto da Secretaria Especial da Terceira Idade, que agora, de acordo com a vontade do nobre prefeito, que não gosta dos velhinhos, se chama qualidade de vida, mas também meu colega Cerruti está convidado para essa audiência pública, porque os representantes das associações representativas da terceira idade, do Fórum Estadual, do Conselho Estadual, estarão aqui presentes para perguntar a essas pessoas que elaboraram o plano diretor, que fizeram junto com o prefeito esse substitutivo que nós vamos votar no ano que vem, se levaram em consideração, por exemplo, a lei de acessibilidade, se existe dentro desse projeto artigos que contemplem a realidade física, mental, social, de transporte dessa parcela da população que precisa da atenção da sociedade e, mais do que nunca, da atenção do poder público. Então,
Eu tenho muito orgulho de, como presidente da Comissão do Idoso e, em breve, Comissão do Idoso e Qualidade de Vida, estar aqui comunicando a meus nobres colegas que eu gostaria muito de contar com a presença de todos vocês aqui. E também gostaria de aproveitar essa oportunidade para anunciar que no dia 15, sexta-feira, 10 horas da manhã, também teremos uma outra audiência pública aqui para falar sobre os riscos e benefícios do uso da modulação hormonal como tratamento não estético, mas tratamento de saúde, de manutenção da saúde. Então, eu sei que muitas das pessoas que me perguntaram quando eu apareci no Fantástico falando sobre o tratamento que eu faço para a minha saúde, e queriam saber maiores novidades, maiores informações. Como vereadora, eu me senti na obrigação, senhor presidente, de promover publicamente esse debate com o CREMERGE, com profissionais que são favoráveis e que já fazem uso desse tipo de tratamento há mais de 10 anos, 12 anos, 18 anos no Brasil. Inclusive, soube eu que renomados pesquisadores de UFRJ, médicos credenciados, têm como seus ilustres pacientes vereadores dessa Casa de Leis que também não falam, mas fazem uso desse tipo de tratamento. Então, eu acho que é uma oportunidade para a população tirar realmente suas dúvidas e saber dos benefícios desse novo tratamento e dos riscos. Porque, senhor presidente, desde que eu, em 2003, aos 29 anos, fui secretária da terceira idade e me deparei com a realidade dos idosos no Brasil, me deparei de fato com o real processo de envelhecimento do nosso corpo, o que acontece, quais são as modificações. Nenhum tratamento da medicina tradicional me garantiu, ou pelo menos se propôs, pelo menos, a evitar que eu fosse ter, ou qualquer pessoa, as doenças inerentes ao processo de envelhecimento, as conhecidas doenças crônicas, diabetes, hipertensão, colesterol, que agora é doença, né? Que não é doença nenhuma. Mas essas doenças, elas são quase que um status quo que a gente não mexe. Você, assim como a resolução da ONU, uma pesquisa da ONU já divulgou, que em cada 5 pessoas, 4 vão ter pelo menos uma doença crônica. Pelo menos uma, entre 5 e 4. E dessas 4 que vão ter pelo menos uma, muitas vão ter mais de uma ao mesmo tempo. Nunca ouvi falar um médico, um geriatra, uma pessoa que se formou e que ministra a sua medicina pelo estudo tradicional, que pudesse chegar e me dizer: não, Cristiane, nós tentamos combater esse tipo de moléstia, que é muitas das vezes provocado pela hereditariedade, pelas características da pessoa, pelo que ela faz da sua vida ao longo de todos esses anos, todos os anos dela, alimentação, sono, estresse, ingestão, claro, de gorduras, enfim. E nenhuma delas falou para mim que poderia, pelo menos, evitar que você ficasse doente. Então, esse tratamento é um dos poucos que se propõe a manter a saúde. E eu acredito que todo o político, toda autoridade tem que buscar como política pública a medicina preventiva, a manutenção da saúde. Porque também tem estudos comprovando que cada real que você usa na prevenção de doenças são R$20 que você deixa de gastar com as doenças depois que elas estão estabelecidas. Então, eu vou lutar para que a informação chegue ao maior número de pessoas possível. Eu sei que esse é um tratamento que não é para todo mundo, até porque pessoas que fumam, que bebem, que não fazem exercício, que não se cuidam, que não estão nem um pouco preocupadas com o que vai acontecer com a sua saúde daqui a 20 anos, não merecem os benefícios desse tipo de tratamento. Mas as pessoas, que políticos são, que se preocupam com o seu bem-estar, ou que são da população normal e que querem conhecer
dos benefícios de novos tratamentos, que não são tão novos assim, porque 12, 15, 18 anos não são tão jovens assim, com certeza vão se beneficiar de saber, no dia 15, 10 horas da manhã, um pouco mais sobre os benefícios e os riscos da modulação hormonal, mais precisamente da reposição do hormônio GH, que na reportagem, inclusive, saiu coisas absurdas, como eu fosse ficar, como se eu fosse uma cobaia de um tratamento que estava começando agora, e que eu teria, provavelmente, os efeitos da atromegalia, que eu vou ficar com a orelha grande, com o dedo grande, com o pé grande, e, sinceramente, isso aí não vai acontecer. Então, eu gostaria que vocês... esse profissional de saúde, renomado, pesquisador da FRJ, inclusive me disse que puxou as orelhas dos diretores da Globo, do Fantástico, que fizeram uma péssima matéria e falaram muito mal do que não sabem, e muitos deles fazem o tratamento. Eu prefiro fazer esse tipo de tratamento do que o tratamento que, por exemplo, fazem certas apresentadoras, até mesmo do Fantástico, que fazem aqueles chás anoréxicos, aqueles chás que confessou, inclusive uma dessas apresentadoras confessou que faz uso de 3 em 3 meses de um chá anorexígeno, que ela só toma chá 10 dias por mês, durante 3 meses, que ela, aliás, a cada 3 meses ela só se alimenta de chá durante 10 dias. E ela falou isso numa revista como se fosse uma coisa maravilhosa. Então, eu acho que uma pessoa como essa não pode estar criticando daquilo que não sabe, ou diz que não sabe porque, de repente, até faz. Era isso, senhor presidente. Obrigada. Tramitação ordinária, segunda discussão, redação do vencido em quarta sessão. Projeto de resolução 36A, 2006, autoria da Comissão de Justiça e Redação e da senhora vereadora Andréa Gouveia, que altera o dispositivo do regimento interno e da resolução número 1025/2005 para estabelecer exigências de apoiamento mínimo na apresentação dos requerimentos de medalha de PDRNES e do Pan-Americano e de prévia publicação. Não havendo quem queira discutir a matéria, a mesma voltará em segunda discussão em quinta sessão. Tramitação ordinária em primeira discussão, em votação. PL 1620, 2013, autorização do vereador Luísio Freitas, que declara de interesse social para fim de desapropriação o imóvel situado na Rua Caxambi, 13ª RA, e dá outras providências. Pedi pela ordem aqui, né? Pela ordem, vereador Paulo Serrê. Para encaminhar. A matéria está em votação. Senhor presidente, solicito o adiamento da votação da matéria por uma sessão. O presidente submete o doutor plenário adiamento da votação por uma sessão. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Tramitação ordinária, primeira discussão, em votação. Projeto de Lei 448/2005, autoria vereadora Aspasa Camargo, que veda a aquisição de papel branqueado a cloro e seus derivados no âmbito da administração municipal direta, indireta, autárquica e fundacional, da outras providências. No orador inscrito discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação, o substitutivo número 1. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. O projeto original segue o arquivo. Tramitação ordinária em primeira discussão, em votação. PL 526/2005, autoria vereador Carlos Caiado, dispõe sobre o tombamento da nova quadra do Grêmio Recreativo Escola de Samba Estácio de Sá por seu valor cultural e social. Senhor presidente. Não tem número, maioria absoluta. Caiado. Tem. Senhor presidente, com a concordância do nobre autor, vereador Carlos Caiado, solicito adiamento por quantas? Uma sessão. A presidência submete ao doutor plenário adiamento da votação por uma sessão. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado.
Tramitação ordinária, primeira discussão, PL 300/2005, autoria do vereador Eliomar Coelho, que institui o Programa Interdisciplinar de Participação Comunitária para Prevenção e Combate à Violência nas Escolas da Rede Pública de Ensino e da outras providências. Pendente de pareceres, Defesa dos Direitos Humanos, vereador João Cabral. Onde está? Fala. Vereadora Tereza Berg. Favorável. Favorável. Comissão de Direitos da Criança. Doutora Adilson. Vereadora Lília. Jorge Babu. Paulo Serri. Favorável. Favorável ou contrário? É favorável, senhor presidente. Favorável. Comissão de Finanças. Comissão de Saúde, melhor dizendo. Vereador doutor Carlos Eduardo. Doutor Jairim. Rubens Andrade. Vereador Átila Nunes. Emitir parecer pela Comissão de Saúde. Favorável. Favorável. Comissão de Finanças. Vereador Márcio Pacheco. Parecer favorável, senhor presidente. Favorável. No orador inscrito, discutir a matéria, sai a discussão e votação. Vereadores que aprovam, permaneçam na comissão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária, primeira discussão, PL 373/2005, autoria do vereador Dionísio Lins, que dá o nome de professor Deodato de Jesus Santos Filho, à atual rua Siracusa, situada no bairro de Irajá, município do Rio de Janeiro. Orador inscrito, discutir a matéria, sai a discussão e votação. Vereadores que aprovam, permaneçam na comissão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue. Refazendo a fala. Aprovado, voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária, primeira discussão, PL 650/2005, autoria da vereadora Lilian Sá, que inclui no calendário oficial do município do Rio de Janeiro o Dia de Combate à Violência Infantil. No orador inscrito, discutir a matéria, sai a discussão e votação. Vereadores que aprovam, permaneçam na comissão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária, primeira discussão, PL 665/2005, autoria do vereador Paulo Serri, dispõe sobre exigências para licenciamento de eventos conhecidos como festas raves e dá outras providências. Pela ordem. É absoluta isso? Por quê? Pela ordem, vereador Paulo Serri. Senhor presidente, primeiro uma indagação. A mesa confirma que essa matéria exige quórum de maioria absoluta? Para licenciamento de eventos, sim, vereador. Nesse caso, eu solicito adiamento da discussão por uma sessão. A presidência submete o adiamento da discussão por uma sessão. Vereadores que aprovam, permaneçam na comissão. Aprovado. Tramitação ordinária, primeira discussão, PL 756/2006, autoria do vereador doutor Jairim, proíbe o uso de bebidas alcoólicas como premiação a menores de idade em quermesses, clubes sociais, instituições filantrópicas, casas de espetáculos, feiras, eventos ou qualquer manifestação pública na cidade do Rio de Janeiro. Pela ordem. Pendente de parecer da Comissão de Direitos da Criança. Para emitir parecer, vereador Paulo Serri. Parecer é favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Palavra pela ordem, vereador Paulo Serri. Senhor presidente, solicito o adiamento da discussão dessa matéria por uma sessão. O presidente submete o adiamento da discussão por uma sessão. Vereadores que aprovam, permaneçam na comissão. Aprovado. Tramitação ordinária, primeira discussão, PL 823/2006, mensagem 64/2006, autoria do Poder Executivo, que cria o Programa de Apoio à Educação de Portadores de Deficiência em instituições de ensino ou especializadas e dá outras providências. Pela ordem. Pendente de parecer da Comissão de Finanças. Emitir parecer, vereador Átila Nunes. Parecer favorável. Favorável. Pela ordem, vereador Paulo Serri. Mas se não tiver, 17 cai. Não pode. Está em discussão ainda. Não, não pode. Tem sim. Senhor presidente, solicito o adiamento da discussão da matéria por uma sessão. O presidente submete ao plenário o adiamento da discussão por uma sessão. Vereadores que aprovam, permaneçam na comissão. Aprovado. Tramitação ordinária, primeira discussão, PL 859/2006, autoria do vereador Márcio Pacheco,
considera a utilidade pública a casa de Nossa Senhora Peregrina. Na hora do inscrito discutir a matéria, encerra a discussão e votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Votará em segunda discussão. Tramitação ordinária, primeira discussão. PL 869/2006, autoria do senhor vereador Índio da Costa, que obriga a extensão do uso das faixas exclusivas da Avenida Brasil para o trânsito de táxis e dá outras providências. Pendente de pareceres. Comissão de Administração. Vereadora Tereza Berger. Favorável. Favorável. Comissão de Transporte e Trânsito. Vereador Bittar. Rogério Bittar. Parecer favorável, senhor presidente. Favorável. Não há orador inscrito a discutir a matéria, encerra a discussão e votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como Para estão. encaminhar, adiar por uma sessão. A presidência faz a fala e, por proposta do vereador Edson Santos, submete ao douto plenário o adiamento da discussão por uma sessão. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Tramitação ordinária em primeira discussão, PL 895/2006, autoria do senhor vereador Stepane Cessian, que inclui no calendário da cidade do Rio de Janeiro a Semana Cultural no bairro de Santa Teresa, denominada Semana Cultural em Santa, e dá outras providências. Orador inscrito discutir a matéria, encerra a discussão e votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Incluído o calendário oficial, a Semana de Santa, é um motivo de muita alegria, principalmente pelo seguinte: não é um projeto que a gente esteja inventando alguma coisa. É a Câmara dos Vereadores, através dessa proposição que eu faço, é de assistir a algo que já existe, feito pela comunidade, uma coisa que é concreta, incluído o calendário oficial. Que essa Semana de Santa, ela se passará durante a Semana Santa. E a Semana Santa, os moradores de Santa Teresa há alguns anos vinham se reunindo, fazendo atividades, os artistas, quer dizer, aquele momento em que as pessoas, Semana Santa eu vou para fora, vou passar fora do Rio de Janeiro, aí sai todo mundo do Rio de Janeiro e os turistas que vêm querem ver o que está acontecendo no Rio. Então, foi através disso, com o apoio da paróquia lá de Santa Teresa, que eles começaram a fazer algumas atividades ligadas, inclusive, à própria Semana Santa. Então, no ano passado já teve os tais tapetes, sacros, etc., uma série de manifestações artísticas, culturais, né, música de Santa Teresa, que atrai muita gente, estava atraindo não só o turista, mas começou a atrair a própria população do Rio de Janeiro. Então, essa iniciativa, que é uma iniciativa da própria população, da própria comunidade de Santa Teresa, merece muito estar incluída no calendário oficial da cidade. Então, foi essa a nossa preocupação, esse é o nosso desejo, até uma reivindicação, a solicitação, um desejo dos próprios moradores de Santa Teresa. Que eu acho que a gente fazendo isso, a gente vai estar exercendo aqui na Câmara o verdadeiro papel do vereador, que é ser porta-voz das necessidades, dos desejos, das reivindicações da população do Rio de Janeiro. A gente não precisa inventar nada, basta a gente ouvir a população e transformar isso em projeto de lei. Tramitação ordinária, primeira discussão, PL 896/2006, autoria da vereadora Tereza Berg, que cria o Memorial às Vítimas do Holocausto e respectivo Centro Cultural e dá outras providências. Pendente de pareceres. Assuntos urbanos, vereador Eliomar Coelho. Vereador Eliomar Coelho, emitir parecer pela comissão. Senhor presidente, o parecer da comissão é favorável. Parecer favorável. Comissão de Defesa dos Direitos Humanos. Não, ela é autora. Vereador Paulo Serreiro. O parecer é favorável, senhor presidente. Favorável. Comissão de Finanças. Vereador Átila Nunes. Parecer favorável. Favorável. No orador inscrito discutir a matéria, sai a discussão e votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Estará em segunda discussão. Tudo bem, presidente? Eu já falei com ele. Tudo bem. Hoje o Maia conseguiu 5 milhões para reconstruir as casas de Rio das Pedras no Brasil. Mas tem parecer, vai os pareceres.
Tramitação ordinária, primeira discussão, PL 906/2006, autor do vereador Dr. Carlos Eduardo, que garante aos artistas plásticos especializados em pintura, escultura, fotografia e desenho o direito de expor e comercializar os seus trabalhos em qualquer logradouro público, independentemente de qualquer tipo de autorização do poder público. Pendente de pareceres, Comissão de Administração, vereadora Tereza Berger. Favorável. Favorável. Comissão de Educação e Cultura, vereador Argemiro Pimentel. Favorável, senhor presidente. Favorável. Pela Comissão de Assuntos Urbanos, vereador Eliomar Coelho. Vereador Eliomar Coelho, emitir parecer. Comissão de Assuntos Urbanos. Senhor presidente, o parecer da comissão é favorável. Favorável. No orador inscrito discutir a matéria. Pela ordem. Palavra pela ordem, vereador Paulo Serré. Solicito o adiamento da votação, da discussão da matéria por uma sessão. O presidente submete o adiamento da matéria por uma sessão. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Tramitação ordinária, primeira discussão, PL 917/2006, doutor vereador Rogério Bittar, que reserva 10% das vagas das empresas que recebam incentivo fiscal do município do Rio de Janeiro ao primeiro emprego. Pendente de pareceres. Comissão de Administração, vereadora Tereza Berger. Favorável. Favorável. Comissão de Abastecimento, vereador Marcelino da Almeida. Parecer favorável. Favorável. Comissão de Saúde, vereador Dr. Carlos Eduardo. Vereador presidente da Comissão de Saúde, Dr. Carlos Eduardo. Favorável, senhor presidente. Favorável. Comissão de Finanças, vereador Átila Nunes Neto. Favorável. Favorável. Palavra pela ordem, vereador Paulo Serré. Solicito o adiamento da discussão da matéria por uma sessão. O presidente submete ao plenário de adiamento da discussão da matéria por uma sessão. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Tramitação ordinária, primeira discussão, PL 927/2006, autoria vereadora Cristiane Brasil, que institui o Dia Municipal da Longevidade Saudável, estabelece a sua comemoração oficial. Pendente de pareceres, Comissão de Saúde, vereador presidente, doutor Carlos Eduardo. Favorável, senhor presidente. Favorável. Comissão do Idoso, vereador Marcelino da Almeida. Vai. Parecer favorável. Pensei que fosse contrário. Favorável, né? Parecer favorável. Comissão de Finanças, vereador Átila Nunes Neto. Favorável. 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 No orador inscrito discutir a matéria, sai a discussão. Em votação, vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária em primeira discussão, PL 931/2006, autor do vereador Marcelino da Almeida, que inclui o Dia das Passistas das Escolas de Samba no calendário oficial do município. Acabou, Maria Absoluta. No orador inscrito discutir a matéria, encerrar a discussão. Em votação, vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária, primeira discussão, PL 941/2006, autor vereadora Lucinha, que altera o anexo 2 do decreto 12524, 9 de dezembro de 93, de autoria do Poder Executivo. Para encaminhar. Pela ordem, vereador Paulo Serré. Solicito o adiamento da discussão da matéria por uma sessão. O presidente submete ao plenário o adiamento da discussão da matéria por uma sessão. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Tramitação ordinária, primeira discussão, PDL 107/2006, autor do vereador Jorge Mauro, concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro, Renato Bruzel Visco, engenheiro. No orador inscrito discutir a matéria, sai a discussão e votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária em primeira discussão, em terceira sessão. Projeto de resolução 29/2006, autoria da senhora vereadora Silvia Pontes,
que cria a medalha de mérito legislativo senador Nelson Carneiro, no âmbito da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Não havendo quem queira discutir a matéria, a mesma voltará em primeira discussão em quarta sessão. É um projeto que cria a medalha senador Nelson Carneiro, onde será homenageado grandes legisladores que fazem ou fizeram a história desse país. Essa medalha será diferente porque a votação será nominal, exatamente para se ter rigor na escolha do homenageado. Esgotada a pauta da presente sessão, a presidência, antes de encerrá-la, comunica que hoje, às 18h30, haverá solenidade em comemoração ao Dia Nacional do Samba. O requerimento do nobre vereador Eliomar Coelho. E que amanhã, sexta-feira, às 10 horas, haverá solenidade em homenagem ao Dia da Bíblia. Requerimento da nobre vereadora Márcia Teixeira. Convoco sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.